Aí, bora ver aqui como é que faz. Aí, Tá dormindo, mano? Bonzinho? e aí, como é que tá? Paz, caminhando, né? Na melhor das situações possíveis, no amor fati. Hoje eu descobri que tem um amigo que ele tá doente, tá com a virose, ele é um pouco mais velho e a Ah, gente tá muito preocupado, sabe? eu sei. E, E é motivo para se preocupar. e ele não vai passar isso tão cedo, cara. Pelo que a gente tá vendo aí, viu? É, é sim. O Mas negócio tá cada vez pior. é uma coisa muito ruim para todos nós, essa pandemia, mas eu não posso chegar, eu tenho que concordar com o Nietzsche de dizer que não é a questão de bem ou de mal, é uma questão de bom ou de ruim. É ruim, Isso. mas dizer que é o mal é uma coisa complicada como a gente vai ver hoje, né? É. Vou esperar ver se entra o pessoal aí para a gente começar. Inclusive, Beto, eu encontrei um aforismo fantástico para conversar com você hoje. Massa. É no livro Gaia, a Ciência, o aforismo 341, Sim, que você conhece, é sobre o mais pesado dos pesos. Eu vou ler aqui para ti, tá legal? vai. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu vives agora e como a vivestes, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo que há de indizível, pequeno e de grande em tua vida, há de te retornar. E tudo na mesma ordem e sequência. Do mesmo modo, esta aranha e este luar entre as árvores, do mesmo modo, este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, a poeirinha da poeira. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, e assim como tu és, e ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir. Ou então, como terias de ficar bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que esta última eterna confirmação e chancela? Cara, isso é fantástico. Fantástico. Porque é aquela coisa, o teu ato, esse teu ato, você assumiria repeti-lo inúmeras e inúmeras vezes? Como é que é? Né? Será que você faria isso com esse teu ato? Se você fosse viver inúmeras e inúmeras vezes essa mesma coisa que você vive nessa sua vida, será que isso seria digno de monta? Será que isso seria bom para você viver novamente? Por isso que é tão importante o que fazemos, né? Eu E, achei fantástico. e esse link que a gente pega da nossa conversa passada, que veio do estoicismo, né? Isso. Que quando a gente estava falando do estoicismo, a gente lembrou que a gente tinha ali aquelas perguntas que a gente tem que fazer toda vez, todo fim de dia, quando o dia acaba. A gente tem que perguntar: foi um dia proveitoso ou foi um dia Isso. desperdiçado? Você viveu baseado naquilo que acredita ou na opinião dos outros, né? Você fez o que pôde,
fez o melhor que pôde. Então, realmente, esse conceito ele se junta demais com esse conceito do Nietzsche de você tirar o melhor que você pode como uma pessoa forte que você tem que ser. Ele estimula que você seja uma pessoa forte, que você não simplesmente não reaja, que você haja, né? E aí a gente tem que fazer umas considerações, porque o filósofo Nietzsche, que muitos professores de filosofia não consideram filósofo, porque ele não tem um sistema de explicação de um mundo, ele não tem uma essência definida, ele não propõe uma forma de explicar e nem uma saída para os problemas que ele propõe, ele não dá ali uma solução, uma receita, mas consideram ele mais que um filósofo, consideram ele um poeta. Então, é interessante isso, apesar de haver umas críticas que no final a gente pode levar em consideração, ele realmente é muito, muito mal interpretado nos nossos dias atuais e sempre foi muito mal interpretado. Foi erroneamente ligado ao nazismo, né? E foi erroneamente ligado à ideia de que a gente é do mal porque a gente é ateu. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Inclusive, estudos A mais própria profundos. declaração, a própria declaração dele do Deus está morto não tem nada a ver com ateísmo, né? Não tem Exatamente. nada a ver, Os estudos não é eles nem uma indicam que afronta ao cristianismo. o ateísmo ele nega a existência de Deus. E no momento que ele diz Deus está morto, é uma coisa para implicar, para colocar uma pulga atrás da orelha para a pessoa pensar, como assim, né? Porque normal do ateu é dizer, não existe Deus. Se ele Que diz, pode, Deus é, existe, mas morreu, então é uma coisa complicada, né? é, sobre isso é muito importante a gente definir direito para não ficar mal entendidos, né? Porque falar isso, essa frase choca demais e Choca. muita gente às vezes Interpreta não errado. entende o conceito. Hoje mesmo, conversando sobre isso, foi difícil eu conseguir explicar essa questão desse conceito, né? Por quê? Porque o que ele quer dizer com Deus está morto? É que os conceitos da época que ele escreveu isso aí era que o cristianismo era, ou melhor, o conceito de Deus como a solução de a resposta de tudo, ele começou a se fragmentar por conta do desenvolvimento da ciência e do conhecimento, né? Eu gosto muito de fazer essa diferença, inteligência e conhecimento, porque muita gente vai dizer assim, mas Deus deu inteligência, né? Não, concordo, não vou discordar disso, ou concordar, não concordar, não é relevante. Eu não vou discordar disso. Porém, o conhecimento é outra coisa. O acúmulo do conhecimento, né, é outra coisa diferente. E o uso do conhecimento também, né, não se trata nesse sentido. Então, quando ele fala que Deus está morto, não é no sentido de que ele não existe, como você mesmo já frisou. É no sentido de que o conceito de Deus como a resposta de tudo não é mais tão relevante quanto antes. Por quê? Porque o desenvolvimento da ciência e demais outras formas de conhecimento que vai demonstrando que Deus não é a resposta para tudo, que existem outras coisas que podem ser respostadas com as perguntas que fomos fazendo, né? Por isso que Nietzsche é tão interessante porque ele instiga você a pensar de uma forma fora da caixinha. Eu estava lendo sobre o niilismo de Nietzsche, né? Ele conceitua de 4 formas diferentes, né? E nenhuma é a negação do niilismo como definição, né? Muito legal, é muito interessante. Pois já você vai me explicar essas 4 formas diferentes. Mas antes de você falar sobre o niilismo, é interessante a gente contextualizar em que tempo Nietzsche estava vivendo, né? Para que a gente possa entender os seus conceitos e depois a gente parte para os estilos
E um desses estilos, um desses conceitos é a questão do niilismo. Mas olha só, o Nietzsche ele estava vivendo no final do século XIX, entendeu? Já perto do século XX. Então ele já tinha passado por toda aquela coisa do iluminismo, né? Já tinha vivenciado, o mundo já tinha vivenciado o iluminismo. Então ele é um homem de seu tempo. Isso. Como homem de seu tempo, ele não conseguiu superar certas coisas que ele achava que ele era fora de seu tempo, fora de série. Ele se achava muito o máximo. Inclusive, dizem que ele era muito, vamos dizer assim, a escrita dele era muito, vamos dizer assim, egocêntrica, né? Então, mas a ideia não era para simplesmente ser uma pessoa que se acha superior às outras, e sim para instigar que as outras pensassem um pouco mais, de forma um pouco mais moderna, como ele estava dizendo que precisaria. Se as pessoas antigamente ficavam doentes e iam num pajé ou num padre, hoje em dia, na época dele, elas iriam a um médico, né? Iriam recorrer à ciência que estava ali para ajudar, e não significa que isso aí não fosse algo também divino, já que Deus nos deu a inteligência, como você mesmo explicou, mas significa que esse Deus que a Igreja Católica prega, que é um Deus de consequência, um Deus reativo, é um Deus que faz as pessoas ficarem quietas na miséria, porque duplicou o mundo. Existe esse mundo aqui que a gente está vivendo, e existe o mundo depois da morte, ou seja, existe o mundo das ideias, né? Esse pessoal que pensa fora da caixinha, como você disse, como Nietzsche, o próprio Schopenhauer também, Spinoza, eles são pessoas que criticam essa duplicidade de mundo, porque fez com que o povão, ficasse feliz na merda, entende? Essa questão é tão legal, reis, isso aí que você está falando é tão legal, Beto, que é o seguinte, qual é a grande questão do que se diz o platonismo, né? Por que o platonismo se tornou tão importante para a civilização ocidental? É interessante definir isso aí. Por quê? Porque o platonismo ele divide o mundo em duas coisas, basicamente, né? Os objetos, como as coisas materiais, a vida real, né? E o mundo das ideias. Nós temos, por exemplo, o conceito de cadeira. Nós sabemos que é uma cadeira. E não importa se nós vemos uma cadeira de 2 ou 3 pernas, ou de 4 pernas. A gente vai saber que aquilo é uma cadeira, um local que a gente senta para descansar ou para fazer alguma coisa. A gente sabe que é uma cadeira. Isso é a cadeira. Então, a ideia da cadeira todos nós temos. Tá? Então, o cristianismo, Nietzsche ele define o cristianismo como o platonismo para as massas. Né? Porque ele mostra um mundo real, para você aceitar o número real, e um pouco isso é do amor fati, aceitar o mundo real, só que na esperança de um mundo melhor. Qual seria o mundo melhor? O mundo após a morte. O mundo depois da nossa morte. E Nietzsche, isso é aí que pegou para Nietzsche. Né? Ele pensou, porra, que merda é essa? Como assim? Como é que eu vou viver apenas para uma esperança de uma vida melhor, num outro tempo, no mundo futuro, no tempo depois? Isso não faz sentido, não fazia sentido para ele. E para mim também não faz. Né? Eu acho que a vida ela deve ser vivida com intensidade. E isso Nietzsche defende mais, né? O conceito da vida, né? A vida como algo importante. Porque quando você coloca o cristianismo, por exemplo, ele coloca a vida em segundo plano. A vida em segundo plano, porque o que importa é a vida após a morte.
Mas essa né? vida que E a... importa depois da morte é justamente para a maioria, o povão. Porque os reis, ou mesmo a burguesia, a grande elite, que vivia com muito luxo, e ali já havia um tempo de burguesia já, inclusive uma burguesia das piores que se pode imaginar, que a gente está vendo ela surgindo hoje novamente, que é uma burguesia que se acha monarquia, que se acha diferente, que se acha de uma casta superior. Eles estavam vivendo uma vida de reis, então estava todo mundo muito feliz. Só que quando você ia para a população pobre e você ia viver com eles, você ia viver que lá faltava tudo, faltava alimentação, faltava higiene, saneamento, faltava e eles só não se revoltavam porque acreditavam que esse era um mundo, desde criança foram condicionados a acreditar que esse era um mundo passageiro, que logo logo passa, que daqui a pouco aí sim é que se vai para um mundo real depois da morte. E em outras religiões também, como no islamismo, nós temos essa ideia também. Mas a questão é que o que ele criticava era essa moralidade dos fracos, que é uma moralidade reativa, em que você simplesmente não busca o melhor, fazer o melhor, porque você está ali passivo, né, sugestionado de que Deus está cuidando e de que Deus é que está provendo tudo. E nessa passividade, ele diz que a gente deixa de ter ali grandes conquistas, não só intelectuais, como tecnológicas também. Porque grandes talentos deixam de colocar para fora aquilo que, de repente, poderiam ter e somar na nossa sociedade. Então, ele faz essa diferenciação entre a moral dos fracos e a moral dos fortes. Pois é. A gente podia entrar, então, nos conceitos, né? Nos conceitos, né? A questão do eterno retorno, né? Os conceitos são, olha só, morte de Deus, super-homem, teoria das forças, vontade de potência, doutrina do eterno retorno do mesmo, noção de valor, procedimento genealógico. Mas aí é muita coisa para a gente conversar em uma hora, velho. Talvez não dê tempo. Os estilos. Não, talvez não. Vamos separar aí. Vamos primeiro falar dos estilos. Os estilos que Nietzsche escrevia. Isso a gente não vai falar de cada um desses estilos. Eu vou só citar para ficar gravado aqui, que quem assistir a live depois vai poder ver. Tá. Então, olha só. Ele tinha estilo de dissertação. Como ele escrevia? Ele era escrevia dissertação, como o Nascimento da Tragédia, né? Uhum. Estilo panfletário, como esse começo da nossa live de hoje, onde você citou aí você citou um aforismos, né? Um aforismo. Ele tinha esse estilo aforismático, que é também... Isso. Aliás, Gaia é cheio de aforismo, né? Que é um livro muito bom. Eu sugiro muito fortemente que as pessoas leiam Gaia a Ciência. Pois é, o aforismático nós temos o humano demasiado humano, que é aforismático, a Gaia Ciência, a Aurora e Além do Bem e do Mal. Estilo panfletário, nós temos as Intempestivas, que é um texto curto. A que eu mais gosto é aquela que eu te falei no outro encontro, que é Schopenhauer como educador. É um texto que ele escreve sobre Schopenhauer, como Schopenhauer analisava a questão da educação. Poemas, ele também tem poemas, como o Ditirambos de Dionísio. Eu imagino, eu não li esse poema, mas deve ser uma viagem crítica absurda, porque o que ele fala sobre o nascimento da tragédia é muito interessante. Autobiografia, que é Etiomo, né? E o estilo narrativo, que é o último livro dele, que é o mais famoso, que é Assim Falava Zaratustra. Lembrando para todos os amigos aí que, por favor, podem comentar,
mas que, lembrem-se, a gente vai ler os comentários aqui, vai comentar também. O que a gente está falando aqui é sobre os estilos de escrita do Nietzsche, e eu quero que sempre lembrem que Assim Falava Zaratustra, que fique registrado, aliás, é um livro que é o último dele, é o mais famoso, é o mais difundido, mas que é o último que vocês têm que ler. Porque assim as pessoas vão ler o Assim Falava Zaratustra, se confundem, acham que Nietzsche é complicado, porque realmente ele não se propõe ali a explicar muita coisa, mas se você for começar pelo início, né, como, por exemplo, um dos livros aforismáticos, como H.E. Ciência, o próprio, aquele livro, O Anticristo, é muito mais fácil de ler e você vai entender contextualmente onde ele estava. E agora vamos para os conceitos, Cleiton. Vai lá, mostra aí Não, o que você vai olha, falar. por exemplo, um conceito que eu acho muito interessante para a nossa live aqui, já que nós estamos falando Nietzsche em quarentena, né? É a questão do além do homem, né? O chamado Overman, né? Ou super-homem, né? Que eu gosto mais do além do homem, né? Quando o homem se supera, né? Aí é aquelas perguntas que a gente precisa fazer a si mesmo, né? Quanto tempo você vai esperar para exigir o melhor de si, né? O melhor para si, não é verdade? Quanto tempo você vai viver a sua vida sem você questionar a sua essência, sem você fazer a pergunta principal, o que é a minha vida, o que eu posso fazer dela, por que ela é assim, né? Aí a gente pode ir para o amor fati, né? Que é o amor aos fatos, amor às coisas, amor ao que acontece, a gente não ficar brigando consigo mesmo, com as coisas que acontecem, né? Não adianta você, por exemplo, nós estamos em quarentena. Por que nós estamos em quarentena? Porque existe uma doença muito séria, uma doença que, na maioria dos casos, ela não é fatal, mas ela é muito séria e ela mata, como a gripe também mata. Qual é o problema dela? É o excesso de velocidade que ela tem no contágio, né? As pessoas contraem essa doença com muita rapidez. A maioria das pessoas vai ter a doença e não vai ter nenhuma reação, mas algumas vão ter. E o problema é que, qual é a grande questão da quarentena? É a gente saber que o sistema público de saúde vai precisar de leitos para suportar todo mundo. E se todo mundo ficar doente, e todo mundo precisa, essa porcentagem precisar de leitos, precisar de UTI, lascou, porque não vai ter. Essa é a questão. Então é o que a gente precisa aceitar, né? Aceitar os fatos que a gente não tem controle. Nós voltamos lá para o estoicismo, né? É aquela questão de você controlar apenas o que você pode controlar. Fazer o melhor que pode, né? Exatamente. Aí o amor fati. O amor fati é você, traz numa tradução livre, é amor ao destino. Amor ao que acontece. Para quê? Você não sofra por coisas que você não tem controle, né? A gente muitas vezes a gente fica se lamentando com a vida que nós temos, com os conceitos que fazem com que a gente seja assim. Aí tem uma coisa Nietzsche que é muito legal. Ele diz assim: por que você vive assim? Por que você chegou até aqui? Aí você tem duas respostas. Porque eu escolhi assim, ou porque a vida me fez assim. Para Nietzsche, eu escolhi assim, né? Porque todas as minhas escolhas me levaram a viver da forma que eu vivo hoje. Todas as escolhas. Existem coisas que não estão no nosso controle? Sim, essas coisas não estão no controle, o que podemos fazer? Né? Eu nasci numa situação de que a minha família brigava muito, eu via brigas, eu sofri, eu passei fome. Poxa, são coisas que não estão no seu controle. O que está no seu controle, aí você pode fazer o máximo. Essa é a questão de Nietzsche. É o que Nietzsche coloca como uma coisa importante. O estoicismo também fala isso, Marco Aurélio falava isso. Né? Nietzsche apenas deu um passo além. Né? Que além de você aceitar, você tem que amar a sua vida. É interessante isso aí, porque tem uma ideia de Nietzsche que ele fala
que se existir um Deus, certamente ele dança, né? Ele sabe dançar. E aqui eu tenho amigos que são da dança, como a Cristina, né? O Fernandinho também, pessoas que dançam, a Ana. Então, assim, é interessante essa parte, porque é justamente aproveitar o que a gente não consegue controlar, o que a gente não consegue dar origem, a gente tem que aprender a aproveitar ao máximo aquela situação. Você falou muito bem, aproveitar, né? E nesse caso aí, eu acho que, assim, para um tempo atual, eu trocaria dançar por surfar. Eu trocaria. Em termos de estudar Nietzsche, eu trocaria, porque se Nietzsche tivesse aprendido a surfar, ele falaria se Deus existe, ele é um grande surfista. Porque ele sabe, aproveitar a onda, né? Então, nesse sentido, mas eu acho que dançar pega muito bem. Porque ao dançar, a gente tem que aproveitar ao máximo a música. E você, como músico, sabe disso, porque você dança no improviso, quando você está tocando um jazz, ou então um blues, ou um rock mesmo no improviso lá da guitarra, que você tem que fazer um solo, você tem que aproveitar o ritmo, aproveitar a vibe, aproveitar aquela escala. Então, nisso tudo, é interessante que Nietzsche traz essa metáfora para o mundo das ideias que ele propõe, que a pessoa forte, ela sabe aproveitar, ela tem um amor pelo fato, amor fati. Por quê? Porque justamente aquilo que aparentemente é ruim, né, como nessa situação que a gente está enclausurado, pode vir a se transformar numa coisa boa. Pode vir. Isso. Não necessariamente vai vir. Depende de cada um de nós. E aí, mas ainda assim, mesmo tendo essa possibilidade de ser ou não ser uma coisa boa, o que Nietzsche defende, e isso não é fácil. Ninguém está dizendo que isso é fácil. Né? Ele, inclusive, podemos dizer que isso é um dos conceitos, cronologicamente falando, mais recentes, um dos mais recentes conceitos de Nietzsche, questão do eterno retorno e a questão do amor fati. Porque ele mesmo passou a vida toda desenvolvendo esse conceito. Olha só, tem um comentário da Ana Moreira, dizendo aqui: espírito inquieto e insatisfeito, consciência eruptiva e crítica, vivia uma vida de lutas contra si mesmo, de choques com a humanidade, de paradoxos sem limite. Assim era Nietzsche. Bom, pelo que os professores e especialistas em Nietzsche explicam, ele era uma pessoa que era super contente com a sua vida. Então, de modo nenhum, ele era irrequieto, sim, mas insatisfeito ele nunca foi. Porque, na verdade... ele passava por muitas questões de dificuldade financeira, inclusive. Não, aí né? Tudo bem, mas aí é uma coisa mas pessoal. Isso não era um problema para ele. Foi perguntado a ele se ele viveria do jeito que ele vive novamente, caso ele tivesse uma nova oportunidade, por exemplo, a oportunidade de viver para sempre, né? Ele disse que a única coisa que impedia ele de ser perfeitamente satisfeito era a mãe dele e a irmã dele. Ou seja, ele tinha problemas com a mãe e com a irmã, mas que era quem cuidava, ele ainda, né? Ele conseguiu uma aposentadoria em pouca idade, ele deu aula só 10 anos, ele dava aula de filologia, que é o estudo da origem das palavras, que era uma ciência de moda na época, hoje nem tem mais essa disciplina, e aí ele conseguiu essa aposentadoria e vivia com um pouquinho que ele tinha ali, vivia muito bem, morto de feliz. Agora, ele tinha problemas porque a família era de origem luterana, e o pai dele, que era pastor luterano, morreu muito cedo, morreu com 30 e poucos anos, eu acho que sim. E ele teve que... Ele largou... ele ia ser um pastor também, estava sendo criado para ser um pastor, ele estava estudando para isso. Mas ele largou a vida devocional
para poder fazer da vida dele algo que ele sabia que seria bem mais, vamos dizer assim, proveitoso. Então, nisso, ele tinha uma grande parcela de satisfação em ter tomado essa iniciativa de largar a vida devocional, entende? Isso. O Augusto aqui está falando que não sofrer pelo que está além do nosso controle é mesmo uma das chaves para superar esses tempos, né? Esses tempos, principalmente esse tempo de clausura, né? Esse tempo. Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, eu penso, Beto, que a gente precisa entronizar isso aí como uma coisa boa, sabe? Independente, eu sei que muita gente precisa sair para ganhar dinheiro, tá? Nem todo mundo tem o privilégio de ter um salário independente de onde está trabalhando, de ter uma renda, e isso é uma coisa séria, e isso precisa realmente ser contabilizado na conta toda. Mas, tirando essa questão, que eu acho que a gente precisa tirar para discutir isso aqui, né? A gente precisa lembrar que esse tempo é um tempo de grande importância para a gente rever conceitos de vida, né? Ontem eu escrevi um artigo, que eu tenho um blog, você sabe, e eu escrevi um artigo sobre... Eu acompanho o seu blog. Pois é. Aí eu escrevi um artigo sobre essa questão do futebol, né? Eu vi. A falta que o futebol não faz, Uhum. né? A falta que o futebol não faz, né? E olha que eu gosto de futebol. Você acompanha constantemente futebol, Exatamente. E eu estou vivendo perfeitamente sem ele, não é uma larica de futebol, não, nenhuma dependência, falta, não. Vivo com tranquilidade. Ou seja, o quanto as querências do mundo, né, as demandas que o capitalismo nos provoca, porque o futebol também é uma demanda do capitalismo, já visto salários exorbitantes. É muito perigoso você colocar a sua vida numa situação em que você dependa de coisas materiais, e a nossa vida hoje ela é muito materialista, com ligações materialistas, a gente só tem amigos que são pragmáticos ali do trabalho e tudo mais, e isso, como o mundo parou, a gente está angustiado, sem poder ganhar dinheiro, e realmente isso tem que ser visto com urgência, mas essa angústia, ela não deveria ser tão forte. Isso mostra que estamos indo num caminho de muita dependência da matéria, e que a gente deveria construir uma sociedade mais justa, mas isso aí é para outra história. Isso. É engraçado que hoje, por conta dessa questão do coronavírus, está se discutindo uma coisa que o socialismo discute há muito tempo, a questão da renda mínima, né? Sim. A renda mínima, não, vírgula, renda básica, para que todos tenham uma renda básica, uma renda mínima para poder sobreviver, além da geração de riquezas, né? Também percebemos hoje que o trabalhador é o grande fomentador da riqueza, né? É ele que produz. E a falta que ele está fazendo desses grandes empresários que se acham a última cocada do deserto, né? E tal. Então, amor aos fatos. Mais uma vez, a gente precisa entender que o amor aos fatos é uma coisa fundamental, Beto. Né? Qual é o fato que nós podemos relevar nesse instante? A importância que tem o trabalhador. Por outro lado, a gente também precisa entender que esta situação de coronavírus está acabando, vai acabar com determinadas funções na sociedade. Porque muita coisa a gente está percebendo que são desnecessárias. Desnecessárias mesmo, atividades que são desnecessárias, até mesmo a nossa atividade. O que eu faço no meu trabalho que eu preciso passar 7, 8 horas no meu trabalho? O que justifica eu passar tanto tempo lá? Entendeu? O que justifica? Se eu consigo fazer meu trabalho em poucas horas, em casa, mesmo com todas as coisas, as distrações que nós temos na nossa casa, o que justifica eu ter que ficar 7, 8 horas no meu local de trabalho? Nietzsche criticava isso, né? Esses costumes morais que a gente não para pensar, a gente não critica, né? Nós temos aqui, a Ana falou aqui que o Nietzsche era profundamente crítico né, choques com a humanidade, profundamente crítico, é interessante.
O Augusto falou aqui, não sofrer pelo que está além do nosso controle. É como você está falando do amor fati, né? É mesmo uma chave para superar esses tempos. Agora é interessante, Cleison, queria que você comentasse isso, é a enxurrada, porque como diz o escritor Humberto Eco, a internet ela deu voz aos idiotas, né? Pessoas que andavam caladas, elas agora estão falando com uma convicção, porque na verdade o idiota ele sempre tem mais convicção do que a pessoa que estuda. Quem estuda ele tem mais dúvida, né? Quando eu chegava em casa, como é que foi a aula, meu filho? Foi ótimo, eu entendi tudo. Eu digo, vai estudar. Aí quando eu estudava, eu vi que eu não tinha entendido muitas das coisas. Então é só estudando que a gente cria dúvida. Então existe conceitos que estão sendo compartilhados completamente errados sobre ciências sociais, que são tecnologias importantes para que a gente tenha uma vida mais inteligente e que estão sendo divulgados, como hoje houve esse vídeo divulgado, passou até no jornal, uma senhora sendo presa e porque estava numa praça pública, não aceitando a necessidade do recolhimento, né? Não era permitido estar em praça, e ela disse que estaria na praça, que ninguém ia tirar ela da praça porque ela não era comunista. Quer dizer, é complicado, né, lidar com uma pessoa dessa. Ela chegou a ser... a tamanha era a ignorância que ela começou a ofender os agentes da polícia e acabou sendo presa por desacato, né? Então, assim, eu fiz aqui eu copiei aqui uma ideia para ser bem rapidinho, que a gente tem aqui a ideia do socialismo. Vamos supor que você tem 2 vacas. Você e seu vizinho dividem o leite e os custos da vaca. Beleza. Comunismo. Você tem 2 vacas. Você divide o leite, né? Você pega, compara as necessidades de você e seu vizinho, e você, de acordo divide conforme a necessidade de cada um. Conforme a necessidade, porque vamos supor que você tem 2 filhos, eu só tenho 1, né? Então, para não ficar sobrando leite, estragando o leite, a gente jogando leite fora e você faltando para você, a gente faz essa divisão inteligente, né? Aí o fascismo, tu tem 2 vacas, o Estado te toma e te vende o leite. Aqui é que você tem ali o que eles acham que é comunismo. É quando o Estado toma tudo, entende? Aqui já não é comunismo, é o fascismo que faz isso. Então nós temos aqui, ó, o nazismo. Tu não pode ter 2 vacas porque não pertence à raça ariana. Aí já é uma piada, né? Porque quando ele está falando aqui que é exclusivo, né? Exclusivista, aí já vai para uma coisa mais de um regime de raças, né? Aí vem a ideia do capitalismo. Tu tem 2 vacas, o Estado pega de você, abre licitação para a iniciativa privada, ela vence para você, ela vende, a iniciativa privada vende para você o leite, gerando lucro para ela. Isso é uma crítica ao capitalismo, porque como é que os caras se transformaram em donos da terra, né? Tem aquela história, em época de guerra, faça dinheiro, né? Quando houver sangue nas ruas, faça dinheiro. E por último, só para acabar, o direitismo. Você tem 2 vacas, você mente dizendo que tem 5 para se amostrar para os amigos, finge para os amigos, às vezes exagera dizendo que tem 7, edita fotos para parecer que tem 15. No final das contas, você perde as 2 vacas porque você é um vacilão e culpa o socialismo, culpa o comunismo nas redes sociais, né? Olha, hoje eu estava conversando sobre essas questões que estamos vivendo hoje, né? Que é muito interessante. Eu vi um post de um amigo, não, um amigo me passou um post de um amigo comum, que hoje não somos mais amigos de Facebook, por conta dos posicionamentos políticos dele, e eu faço essa higienização no meu Facebook, sabe? Determinadas pessoas eu faço questão de não estar ali comigo. Literalmente higienização. Então, ele me passou um post desse amigo dizendo assim: quem me garante
que aquelas máscaras que vêm da China não vão vir contaminadas. Aí eu fiquei, caralho, que loucura. O cara, obviamente, bolsonarista, né? Obviamente, porque isso aí não tem outra conotação. Ele faz uma declaração dessa. O cara é negro e ele fala uma declaração dessa que, além de ser Racista. xenófobo, é racista. Né? Você inventa uma mentira e ainda é racista com a mentira. Aí eu conversando com minha esposa hoje, ela falou assim, uma coisa muito, muito inteligente, que eu achei muito legal. Ela disse o seguinte: hoje a gente percebe que se fôssemos hoje um país nazista, algumas pessoas que eram nossos amigos, nós saberíamos quais seriam elas que nos denunciariam. Porra, a maioria da minha sala de aula, me denunciaria, entendeu? Pois é. Então, aí para você ver como é importante higienizar a nossa convivência social. Cara, né? Tá difícil, porque eu já não poderei mais me relacionar nem com meus pais, nem com ninguém, quase ninguém da minha sala de aula. Eu vou ter 2, 3 amigos e, entendeu? É complicado. Só nos resta lutar mesmo. Lutar para que não se desenvolva esse tipo de aniquilação da razão, né? Exatamente. Então, assim... essa questão que o pessoal está comentando aqui é muito legal, né? A minha mãe, quando quer me chegar, isso é um comunista, ó, essa bosta de cigarro de bosta. Eu acho tão interessante. A que tá falando aqui, hoje ser comunista é ser pejorativo. É para ser um elogio, né? A maioria das pessoas, cara, não sabe nem o que está falando. Porque, na verdade, houve muitas... Não tem noção nem o que é esquerda, nem o que é direita. Mas porque houve uma experiência muito ruim do comunismo na Rússia, que antes mesmo da evolução, de acontecer uma revolução industrial lá, eles já trocaram para um regime que eles batizaram de comunismo, mas não era. Eu acho engraçado, me permita só um parênteses aí, do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista histórico, parece que as pessoas não percebem que aconteceu a Revolução Socialista em Cuba, na Rússia, porque as pessoas estavam satisfeitas. Parece que as pessoas não percebem que aquilo ali só aconteceu porque as pessoas estavam morrendo de fome. De fome, exatamente. Caralho, morrendo de fome. Foi por isso que as pessoas pegaram nas armas e foram para a luta arriscar a própria vida. Exatamente. Foi para isso. O que aconteceu depois, o que houve com a deturpação do socialismo enquanto regime político, é uma história, é uma questão mais para a história do que para a filosofia. Isso. Porque a deturpação é outra coisa, mas as pessoas não podem esquecer o porquê que aquilo ali aconteceu. Isso. Sabe? Aquilo ali aconteceu porque um fenômeno terrível, que havia fome, uma desgraçada de fome lá. Poxa, e aconteceu a revolução. Aconteceu por conta disso. Não é como hoje que nós temos a comunicação instantânea com a internet, cara. Não. Hoje você pode mobilizar uma série de pessoas em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você pode modificar. Você pode conversar, você pode trazer. Tanto que o Bannon fez o que fez aqui no Brasil, né? Bolsonaro fez o que fez aqui no Brasil com essas questões todas, porque nós sabemos que como ele utilizou a estratégia, né, de trazer aquelas pessoas para o lado dele. Tanto que hoje é inconcebível pensar que ele ainda tem 30% de adoradores, cara. A gente tem... Outro dia eu vi uma blusa de um rapaz defendendo o Bolsonaro que dizia assim: reacionário? Sim, porque eu vou reagir a toda essa corrupção do PT. Por isso que eu sou reacionário. Eu tô reagindo. É reacionário, cara? Cara, tu tá vendo qual é o nível? Se Nietzsche tivesse vivo, ele estava se tremendo no túmulo. Porque como filólogo, como estudioso da palavra, como é que pode ele confundir reacionário com reativo? Né? Se eu sou reativo a uma coisa, me revolto, vou reagir, tudo bem. Mas reacionar, não. Reacionar é se eu estiver acionando novamente. Então, se eu tive no passado um regime ditatorial, com tortura, então, e vou reacionar isso, as pessoas estão felizes, batendo palma. É isso mesmo. Eu vou reacionar porque eu quero reagir. Então, daqui a pouco,
a gente está perdendo aí a nossa liberdade de votar de efetivamente ser o que nós quisermos ser, escrever sobre o que quisermos escrever, ler o que quisermos ler, porque simplesmente estamos batendo palma para o fim da nossa liberdade. Ei, Beto, estou te provocando aqui, Beto. Estou te provocando aqui. Vai. A Keila está te perguntando aqui, por que alguém na tua sala de aula te denunciaria, Beto? Você não fala com ninguém? Não, eu sou amigo de todos, mas eles têm uma raiva do comunismo, como se o comunismo fosse a ditadura que já existiu. Entende? Isso. Essa ditadura que existiu, que aconteceu aí, de comunismo, ela só tem o nome. Assim como o nazismo significava social-democracia, nem social era e nem democracia era. A palavra nazismo em alemão significa isso. Então, esse comunismo que nós tivemos na União Soviética, na Rússia, que depois se tornou União Soviética, que nós temos em Cuba, não significa que não houve experiências boas. Não significa que não houve ali um avanço para a comunidade, de alguma forma. Por exemplo, a medicina de Cuba é excelente, o balé russo era o melhor do mundo, os atletas também. Quer dizer, houve sim uma evolução em termos de progresso, em alguns sentidos, mas olha só, no nazismo também houve, entendeu? No nazismo também houve evolução, houve ali organização. Um dos lemas do nazismo é esse lema positivista que nós temos em nossa bandeira, ordem e progresso, sim. E nós temos aí uma situação em que será que está valendo perder a nossa liberdade em nome de uma organização no formigueiro? Porque a gente está se comportando como formigueiro. Você está falando uma coisa muito séria agora, Beto. Nós estamos passando por uma época muito temerosa em vários aspectos. A tecnologia da informação, ela está trazendo a nossa discussão hoje no dia a dia, a questão da nossa liberdade, a questão do nosso direito de vir, a questão da nossa privacidade. A privacidade. Então, será que nós estamos realmente, será que nós estamos realmente abertos a abrir mão da nossa privacidade em favor da segurança? Será que isso realmente vale a pena? É uma questão, eu não estou dizendo que não é, nem que é, estou só abrindo o questionamento. Será que vale a pena a gente abrir mão da nossa privacidade, né? É possível que, por conta do coronavírus, passe a se exigir, porque essa doença não vai se libertar, não vai ser fora da realidade durante um bom tempo. Vai ser realidade durante um bom tempo. Então, é possível que os passaportes, eles passem os vistos passem a exigir, além de toda a documentação, também um certificado de imunidade. Certo? Certificado de imunidade. Isso é bom? Mas não sei. Agora, como é que vai ser feito esse certificado? A gente vai ter que fazer o exame? Será que a gente vai implantar alguma coisa na nossa pele cutaneamente para que a gente possa ser avaliado em todo momento? A temperatura? Será que isso é bom? São questionamentos. E quem é que vai conseguir ter isso? Será que isso vai atingir a todo mundo? Será que nós teremos essa amplitude de atingimento dessa tecnologia para todos? Hoje não temos, com coisas básicas. Né? Com coisas básicas, essa brincadeira idiota que algumas têm. Socialista de iPhone. Caralho, o que tem? Quem é que produz a porra do iPhone? Não é o trabalhador? Por que ele não pode ter o iPhone? Qual é a diferença? É como alguns dizem, eu sou ateu, graças a Deus. Por que não? Por que não? Essa questão das pessoas ficarem julgando umas às outras, sem ter a menor noção do que é a vida das outras pessoas, né? Esse desrespeito à privacidade, esse desrespeito a todo esse conceito que nós estamos vendo no dia a dia, que as redes sociais fizeram, voltando àquela questão que você colocou, né, do Humberto Eco, né? As redes sociais deram eco, deram voz a um idiotismo ridículo, absurdo. As pessoas acham que podem falar. Olha só, as pessoas acham que porque tem
o poder da fala, podem falar qualquer bobagem. Sabe? Quando a gente resolveu fazer essas lives, cara, você e tanto eu, tenho certeza que você da mesma forma, a gente estudou pra caralho, a gente leu pra caralho, para poder chegar e falar alguma coisa que tenha sentido, né? Porque a gente não quer falar uma bobagem ou, sei lá, você falar de Nietzsche não é fácil, né? E você ainda vai ficar falando besteira, né? Falando coisa que ele não disse, né? Quem somos nós para interpretar? Eu sou um coitadinho, eu leio, mas não, e ainda estou muito longe de conhecer Nietzsche da maneira que ele pode ser conhecido, né? Então, mas as pessoas acham que porque podem falar, porque a rede social permite que você fale, pode falar qualquer bobagem, Outro né? dia eu vi E aquele Guedes, as o pessoas, só para ministro, terminar, as pessoas confundem opinião com conhecimento. o Paulo Guedes, ministro da Economia. Outro dia eu recebi um vídeo dele dizendo assim, que aula maravilhosa. E o vídeo dizia o seguinte, ele estava falando que na história dos Estados Unidos houve um momento em que as pessoas estavam fazendo filmes com um final feliz, que é para poder estimular as pessoas a terem uma vida feliz, porque estavam na Guerra Fria e todo mundo estava com medo da Terceira Guerra Mundial, que seria uma bomba atômica, né? Então, estava todo mundo com esse clima tenso e o Hollywood resolveu ajudar o governo a produzir filmes com final feliz, para que todo mundo ficasse tranquilo. E hoje em dia nós temos uma mídia que, em vez de ajudar o governo, olha a ideia, é uma mídia que destrói, e desde que Nietzsche matou Deus, eu digo, meu Deus do céu, ele distorce tudo. Ele disse que quem matou Deus foi Nietzsche. Enquanto que Nietzsche estava ali fazendo ele estava apontando o dedo, como ele estava acusando que quem matou Deus foi esses costumes de simonia, de vender indulgência, entendeu? Foi a própria Igreja Católica que matou a fé das pessoas. Porque as pessoas passaram a ter Deus, né, como um costume e não como uma coisa de coração. E sim como um costume. É de passar em frente à catedral e se benzer, mas continuar a conversa. É um costume moral. E é um costume que ele, na perspectiva dele, porque ele tinha esse perspectivismo, né? De não querer forjar uma doutrina acabada. Ele sim queria adotar diferentes pontos de vista para diferentes situações e diferentes problemáticas, né? A Camila está pedindo para eu falar aqui da ideia do super-homem, eu acho que ela não pegou quando você falou. Eu vou só dar uma repetida aqui no que o professor Cleiton falou. Super-homem é uma pessoa além do homem, que consegue sim viver esse momento entendendo que até mais, vamos dizer assim, até mais do que lamentar, você utiliza o que você está vivendo em favor de si próprio. E Nietzsche ele explica que se Deus existe, ele com certeza dança, né? A gente falou sobre isso agora há pouco. E nesse perspectivismo, Nietzsche ele denuncia que existem dois tipos de moral: a moral dos fortes e a moral dos fracos, né? Ou seja, dentro daquela coisa do Schopenhauer, que ele estudou Schopenhauer, todo mundo sabe disso, ele era um dos seguidores de Schopenhauer. Schopenhauer fala, o velho Schopen. O Schopenhauer fala da metafísica alegórica, né? Do absoluto, transcendente, né? E a metafísica imanente, que é da vontade. O Nietzsche, ele nega a existência, né? Ele disse que a metafísica alegórica, transcendente, ou seja, a metafísica do Deus, do absoluto, é uma metafísica negacionista. É uma metafísica de reação. É uma moral de reação. Já a metafísica imanente é uma metafísica positiva, que você vai dizer o que você quer, né? Ele mesmo tomou a decisão: eu não quero ser padre, eu não quero ser pastor, eu quero ser professor de filosofia. Então, é uma coisa positiva, você tem que escolher a sua posição. A Camila também pediu para eu fazer um paralelo entre o super-homem dos quadrinhos. É interessante,
porque outro dia eu consegui achar, dentro do estudo da ética das virtudes, né, nas teorias morais, que a ética das virtudes é uma teoria do Aristóteles, que ele dizia que o mundo todo... Olha a viagem que eu estou fazendo, não estava falando de Nietzsche, vai para Aristóteles, mas é rápido. É uma digressão rápida. Que o mundo Por isso que tu pode ficar, abrir muito leque, não. Que ele dizia que o mundo todo era perfeito, basta você encontrar o seu lugar no mundo. Só que aí vieram críticas, né? A modernidade veio, o iluminismo veio, e nós temos teorias morais que apareceram. Nessas teorias morais, nós temos um consequencialismo pragmático ou utilitarista e a deontologia kantiana. Eu consegui fazer um paralelo com esses quadrinhos. Olha como ficou interessante. O consequencialismo pragmático, nós teríamos como baluarte, como figura central, o Maquiavel. O Maquiavel ele diz, se uma ação é boa, é por causa que ela atingiu seus objetivos, né? Qual é o valor de uma ação? São teoria moral, né? Qual é o valor de uma ação? Se uma ação é boa, é porque ela atingiu seu objetivo. Isso é Maquiavel puro, né? Então, a gente poderia dizer nos quadrinhos que seria uma coisa assim meio que o Coringa dos quadrinhos. Ele não importa os meios para atingir, ele pode gerar o caos na cidade. O importante é ele conseguir atingir o seu objetivo. Isso é o consequencialismo pragmático. Nós temos o consequencialismo utilitário, que a gente tem por John Stuart Mill, aí eu trocaria pelo Batman, que é uma pessoa que não importa aonde ele quer chegar, ele quer achar o Coringa. Então ele botou escuta na casa de todo mundo, ele ficou fazendo ali uma escuta na casa de todo mundo, e isso é antiético, e isso é errado, né? O Coringa seria o Maquiavel. É a questão da privacidade que nós falamos antes. Exatamente. O Coringa seria o Maquiavel e o Batman seria o John Stuart Mill, num consequencialismo utilitário. Agora, olha só que interessante. Em termos de teoria moral, nós temos aí o consequencialismo, que é pragmático ou utilitarista. E a deontologia. Deontologia, para quem não estuda direito, significa dever ser, né? Para a minha irmã que estuda direito sabe muito bem o que significa isso. Dentro uma ação ela deve valer por ela mesma. E por isso ela deve ter princípios morais. Nada aí eu devido kantiano, né? Já chegamos no Kant. Então você desenvolve... Estou dizendo que a gente está viajando muito. Você desenvolve ali técnica para tudo, até inclusive técnica para dar aula, como a didática, né? Quem Kant seria nos quadrinhos? Kant seria, sabe quem? Kant seria? Kant seria, sabe quem? Sabe quem seria? Aquele personagem azul. Não. Sim, sendo eu sei dos... Como é do Watchmen, Watchmen, né? Mas não, eu diria que Kant seria mais simplesmente o Clark Kent. Um cara certinho, que tem método para tudo. Não é que tá, olha. Tem jeito para tudo. Só. Mas aí eu vai não próximo. Eu acho o seguinte. Aí eu vou chegar no Nietzsche. Escuta. O Nietzsche, ele tem agora a ideia de contrabalancear isso e dizer que não é assim. Que existem formas de dar aula que são extremamente inovadoras e não seguem um parâmetro pré-estabelecido. Então, você tem que achar o seu jeito de dar aula, o seu jeito de viver bem. Você não tem que ter uma moral reativa, né? E não tem que ter uma moral... Você tem que ter uma moral positiva, que seja sua, que parta de você. Deixa eu te interromper um instantinho. É que já tá passando, já tá chegando a 1 hora já. E é mesmo. Nossa conversa. Tá faltando 1 minuto. A gente tem que pelo menos finalizar e produzir a próxima. Já falamos da morte de Deus, que Deus não morreu, na verdade, não significa nada com ateísmo. Eu queria colocar uma questão que eu botei no começo, ninguém ainda só estava eu e você, sobre o aforismo 341. Eu queria falar só um fragmento. Eu acho que a gente vai ter que entrar de novo, viu, Cleison? Porque já está acabando aqui o tempo. Pessoal, a gente vai sair e vai ter que entrar de novo em 30 segundos. Então, vocês podem acompanhar a gente vai entrar de novo. Já. Porque, né? Continua aí, enquanto está rolando, faltam 20 segundos. A questão
do eterno retorno, né? Que é a grande questão aqui que nós colocamos, a questão moral que você colocou, ela cabe muito bem no eterno retorno. Será que, se você tivesse de viver a sua vida